ter uma ideia da questão do que eu vou fazer como exposição de hoje, andanças, ou seja, a minha peregrinação até chegar no Cerrado, saindo de Guarulhos, Cumbica, até chegar em Goiânia, Anápolis, cidade de Goiás e Pires do Rio, na outra ponta, no sudeste goiano. Falar um pouquinho da questão das escrevivências, porque quem escreve vive ao mesmo tempo e se relaciona com o meio a qual a gente percorre, né? E a questão das envolvências diretas, envolvências não diretas, mas que fazem parte do nosso cotidiano. Então vamos começar pelas andanças, por isso que eu dividi em 3 atos, né? Nesse sentido, as andanças, Guarulhos, meu espaço de vivência, infância, ensino fundamental, ensino médio, bacia do Rio Iguaçu. Eu brincava naquelas águas do rio, do Coxo Velho, na outra ponte, indo em direção, na outra ponta do aeroporto de Cumbica, indo em direção ao Parque São Luís, ao Parque São João. Hoje, o córrego Coxo Velho, ele está embaixo do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Eu peguei maracujá silvestre lá, década de 80. Hoje está lá a pista principal do aeroporto de Cumbica. Eu pulava o muro da base aérea de Cumbica para pegar alguns corichos do Baquirivu Iguaçu e levar minha turminha lá para pegar camarão de água doce e o rato do banhado, que não existe mais no Baquirivu Iguaçu. Está na alta bacia do Rio Tietê. Dali eu fui trabalhar na capital, área metalúrgica, área de transporte, logística, etc. E eu tive o meu contato com o Tietê, o Tamanduateí, o Aricanduva e, especificamente, com o Rio Pinheiros. Então essa era a minha zona de trabalho, eu percorria todos os dias. Eu era um geógrafo, não com a titulação e o título de graduado, mas era um geógrafo do ensino médio, que trabalhava todos os dias e passava por essas veias hídricas. Então eu observava da janela do ônibus que saía da antiga estação do metrô chamado Ponte Pequena, que depois passou a se chamar Armênia, em homenagem aos armênios que ocupam aquela região da Avenida Tiradentes, antes do antigo, a antiga área de exposição, né, do Sambódromo, né, hoje foi lá para o AMB, e assim por diante. Então, essas são as andanças. Dali especificamente, né, adentrei no mundo da pesquisa, no mundo da graduação, quando, né, eu fui orientado por um brigadeiro do ar da base aérea de Cumbica, porque a base aérea de Cumbica ela tinha uma relação muito próxima com as escolas do bairro. Elas não deixavam as escolas sem aula. Essa é a política social da base aérea de Cumbica. Se algum professor da rede estadual, das 3 escolas da minha época, faltasse, o especialista na área, naquela cadeira, ia para a escola e o aluno não ficava sem aula. E lá eu aprendi geografia com o professor Oswaldo, brigadeiro do ar. Ele era o responsável pela base aérea de Cumbica na década de 80. Foi ele que me levou a fazer geografia. Ele era engenheiro cartógrafo, né, da base aérea de Cumbica. A partir dali ele falou: se você for para a área da geografia, eu pago sua inscrição no vestibular. Aí ele me levou para a Unesp e depois apontou o caminho para poder ir para a Universidade Federal do Paraná. Eu tinha tanta certeza que eu passava na Unesp, mas a emoção foi tanta, mas aquele iniciante do ensino médio, com aquele emaranhado de códigos, né, aqueles formulários com os quadrinhos minúsculos, que eu me confundi 96 com 69. Eu saí de Rio Claro para fazer o curso de geografia lá, fui parar no Oeste Paulista em Presidente Prudente. Mas foi um erro providencial. Foi um erro providencial. Lá eu tive contato exatamente com o Rio Paranapanema, eu tive contato com o Rio Paraná, eu tive contato com a bacia do Rio Santo Anastácio. E lá eu enveredei por essas pesquisas, né? Essas foram as minhas andanças, já estou na fase 2 das andanças. A partir dali, né,
que eu fiz toda a minha graduação na Unesp, em Presidente Prudente. Por isso que eu falo que foi um erro providencial, porque eu aproveitei a Unesp de Presidente Prudente. Eu percorri e bebi aquelas águas do Limoeiro, do córrego que passa no Parque do Povo, Presidente Prudente. Eu não saía das margens do córrego que passava por dentro do Parque do Povo, quando o professor Idelsul, falecido, né, falava: menino, mergulha de ponta. Eu mergulhava de ponta, porque era uma aula de geomorfologia fluvial, e você tinha que se envolver com aquelas águas, né? Naquele tempo você entrava sem o equipamento de proteção individual, década de 90, início da década de 90, né? Você entrava no fundo do Prudent Shop, você percorria tudo aquilo, né? Sentido a Álvares Machado, saída para o Mato Grosso do Sul, etc. Eu faço trabalho de campo dessa forma até hoje, dentro do córrego, com os meus alunos lá em Anápolis, lá na cidade de Goiás, etc. Porque andar na beira é muito fácil. É muito fácil. Eu quero ver entrar dentro do córrego, ter um olhar diferente para o córrego dentro dele. Entender literalmente o que é uma linha de tal velho, né? O que é uma erosão marginal, como que acontece o recuo das margens, né? Por que se formam pinguelas naturais quando a árvore tomba naturalmente por causa do fluxo hídrico que vai batendo nas laterais e o rio começa o seu processo de meandramento? Você tem que entender tudo isso de dentro do rio, não da margem. A margem você não vê, é um processo de escavação, exposição e raízes, né? Nesse sentido. Terceira andança, a contratação. Eu saí da Unesp de Presidente Prudente no ano de 93. Voltei para a capital paulista, fui dar aula em várias escolas militares preparatórias, inclusive para a Academia do Barro Branco, na Zona Norte de São Paulo, né? Dei aula no Colégio Teles Pires, na Praça do Correio, preparando jovens para escolas militares. E depois para os institutos federais, as antigas escolas técnicas estaduais. E sempre o trabalho de campo me acompanhou. E eu mandava boa parte dos alunos que me acompanhavam ali na Baixada da Avenida Senador de Queiroz, perto do Mercado Municipal. Vamos andar no córrego, na margem. Tinha os dutos que passavam de uma margem para outra, eu era maluco e eu passava. Já passei naquele duto perto do estádio do Canindé, de uma ponta a outra. De vez em quando a polícia ia lá, dava um sacode, tal, etc., mas faz parte do trabalho de campo. E isso é tranquilo. Já fui muito na Raia Olímpica, fazer trabalho de campo na minha época. Eu dava aula lá no Campo Limpo também, né, na outra ponta, lá em curso supletivo. Então eu percorri boa parte, né, desses rios. Então quando eu falo andanças, escrevivências, né, e envolvências, ora rurais, ora urbanas, é esse percurso todo. Saí de Presidente Prudente, voltei para a capital paulista, e na capital paulista, não sei por que cargas d'água, eu recebi um contrato na minha casa, especificamente do governo do estado de Goiás. Eu estava contratado para lecionar numa faculdade estadual de Pires do Rio, que só tinha ouvido falar em Pires do Rio quando o Flamengo perdeu de 1-0, aproveitar, quando o Flamengo perdeu de 1-0, para o tal de Pires do Rio, e a Zebinha do Fantástico falou que o Flamengo perdeu com um time amador do interior de Goiás. Foi meu pai que me lembrou ainda. Aí ele falou: Pires do Rio deve ser aquele da Zebinha lá, mano. Meu pai era mestre de obras da Camargo Correia e percorreu o mundo afora. Ele falou: Pires do Rio é do lado de Caldas Novas. Ele que me deu, né, a rota geográfica. Vai, esse é o momento. Eu fui, recebi um contrato da antiga professora, né, não sei se faleceu, porque eu não vi mais, Terezinha, da Secretaria Estadual de Educação. Porque antes as faculdades estaduais de Goiás, que deram origem à Universidade Estadual de Goiás, contratavam os professores por indicação. Não sei quem que foi me indicando, não sei até hoje, mas eu recebi esse contrato aproveitando a oportunidade, porque eu não poderia passar a minha vida toda em cursos de escolas militares e cursos supletivos. Eu tinha um outro objetivo, eu queria dar aula na universidade. Abracei a causa, vim trabalhar na Faculdade Estadual Celso Inocente de Oliveira, lá na região da Estrada de Ferro, no Sudeste Goiano. Fiquei lá de 96, o contrato era de 96 até 99. E no contrato deixava bem claro:
um futuro governador vai transformar a universidade. Eu nem sabia o que era esse futuro governador, mas estava lá no documento, eu assinei que queria trabalhar. Aí depois surge o Marconi e criou, né, juntou as 13 faculdades e criou a Universidade Estadual de Goiás. Saí lá da outra ponta, bacia do Rio Corumbá, bacia do Córrego Maratá, bacia do Córrego Sampaio, lá na região da Estrada de Ferro. E a gente tem que aprender uma coisa: quando a gente lê um mapa hídrico e vê dois nomes de rios que estão na mesma área geográfica e ocorre uma turbulência mental na sua cabeça, alguma coisa aconteceu. Ou foi criatividade de quem mediu as terras e batizou, ou foi muita criatividade do pessoal do exército que cartografou, ou o geógrafo no dia foi para Arizona, que é a terra da pinga, e tomou um golinho lá. Né? E depois tomou um leitinho lá no município de Piracanjuba, bacia leiteira. Então era esse meu domínio na região de Pires do Rio. Tem 2 Piracanjubas no estado de Goiás. Tem o Piracanjuba que nasce no distrito agroindustrial de Anápolis, que ele verte sentido para a bacia do Corumbá, para desaguar entre Pires do Rio e Orizona. E nós temos o outro Piracanjuba, que nasce na confluência entre Senador Canedo, Bela Vista e Caldazinha, e corre em sentido a Piracanjuba, Morrinhos e deságua no rio Meia Ponte. Então são 2 Piracanjubas no mesmo setor, na área leste da cidade. Só para vocês terem uma ideia, especificamente. E ele vai perpassar por aquela região do Parque Estadual de Mata Atlântica, na Baixada de Morrinhos, né? No domínio ali da bacia do Rio Corumbá, naquela confluência já do Corumbá, na Baixada ali do Parque Estadual de Mata Atlântica. Olha essas andanças aí. Aí no ano de 2009 eu recebo já um convite para me retirar de Pires do Rio, porque eu estava andando demais nas terras dos outros. A prefeita de Pires do Rio, Dona Cida Tomazini, que é da região de Ribeirão Preto, ela é uma das poderosas na região da Estrada de Ferro. Ela é a dona da indústria de frangos do Triza. Prefeita várias vezes e quer ainda continuar. É a Íris, né, da região da Estrada de Ferro. Ela quer perpetuar o poder sempre. Quando não é ela, ela manda um parente, manda um marido, manda quem for, mas é ela que comanda, nesse sentido. Ela falou: olha, eu acho que acabou para boa parte dos professores concursados da universidade, obrigado, né? Acabou o tempo aqui em Pires do Rio para boa parte dos professores concursados aqui em Pires do Rio. Vocês devem ir para outras regiões geográficas. Ela deixou isso bem claro numa reunião, lá na sede da prefeitura. E assim foi feito nossas transferências. Bonito isso, né? Cadê o reitor da universidade nesse momento? Ele só disse: amém, sejam bem-vindos em Anápolis. Né? Nesse sentido. Porque ele não era concursado, ele era um reitor colocado por um governador jovem. Ele só simplesmente acatou a ordem. Né? E os concursados foram para Morrinhos, foram para Caldas Novas e foram para Anápolis e depois foram para Aparecida. Foram distribuídos assim. Eu fui no lote para Anápolis. Anápolis, lá estou. Fui para Geografia? Não. Chegaram lá, me colocaram no curso de Química, licenciatura de Química Industrial. Aí ele falou: se vira. Mas o geógrafo sabe como se virar, né, professor? Né? O professor sabe muito bem disso. Eu fui estudar a matriz do curso. Recursos naturais, geologia, mineralogia, desenvolvimento sustentável, química verde, que na verdade é educação ambiental, né? Mas o título para o Conselho Regional de Química é Química Verde. Então tá bom, me colocaram lá para lecionar Química Verde. Mas era educação ambiental. E assim por diante. E lá em Anápolis, bacia do Rio Antas. Bacia do Rio Antas. E dentro da Universidade Estadual de Goiás, novamente, nessas andanças, o córrego do Barreiro, que passa dentro da unidade ambiental da Universidade Estadual de Goiás, e boa parte da unidade ambiental de Goiás, vou dizer para vocês, foi cedida para a CELG Par, da CELG,
uma repartição da CELG para a produção de energia solar dentro do terreno da unidade ambiental da Universidade Estadual de Goiás, autorizado pelo CAIAB, dentro da unidade ambiental da universidade. Está lá, uma usina de energia solar, belíssima, para atender quem? O Distrito Agroindustrial de Anápolis. Pergunta se vem algo de contrapartida para a universidade. Dor de cabeça. Essa é a contrapartida. Dor de cabeça. Ou seja, o volume das águas do córrego e das nascentes que estava na unidade ambiental diminuíram. Porque eles tiveram que tirar quase que 30% da unidade ambiental para colocar todos os painéis. Assoreamento aumentou. O processo de erosão marginal dos córregos que estavam na área aumentaram. Né? E medição feita com vareta de bambu. Não é nem com trena. Em loco. Depois, na sequência, né? Nessas andanças aí eu recebi um convite alguns anos atrás. Você não quer andar mais um pouquinho? Você está estudando muito Anápolis, vem estudar outras coisas. Aí eu fui para a cidade de Goiás, aí a Cora já estava comigo, né? Coralina, né? Só que eu tinha que colocar a Cora mais do meu lado. Aí fomos para o mestrado de Geografia lá, contribuir, né? Foi uma luta em 2018, ele foi aprovado para funcionar em 2019, né? Em 2019 foi o primeiro de Centro-Oeste, nesse período foi uma coisa terrível, mas nós conseguimos. Até o professor Antônio César Leal, presidente prudente, ele mandou uma mensagem e falou: vocês foram guerreiros. 2019, no estado de Goiás, principalmente Cerrado, né, goiano, aprovar um curso de mestrado nesse período turbulento, vulcânico e etc. Outros adjetivos que ele colocou, eu tenho que dar um parabéns para vocês. E foi. E ali, né, eu vou lá, às vezes, durante as minhas aulas, né, concentradas, mas eu sempre perambulei pela região da Serra Dourada, do Rio Uru, do Rio Vermelho, né, do próprio córrego Chapéu do Padre, que é um córrego urbano que nasce dentro dos terrenos da UEG, do Instituto Federal e da Universidade Federal, lá na cidade de Goiás. A Nascente está no domínio dos 3 terrenos. E, para completar, nós temos o Hotel do Sesc, a nascente principal. Ok? Aí tem um aluno lá que está estudando o córrego Chapéu do Padre. Chapéu do Padre porque é o boné típico do padre. Aí o pessoal, né, especificamente verificou esse detalhamento. Aí eu falei: pô, mas me chamou a atenção, eu quero saber por que é Chapéu do Padre. Aí fomos estudar o formato dos chapéus dos padres. E o bendito córrego tinha o formato exato de uma das indumentárias de um padre católico lá de Portugal, que inventou de criar lá uma área de vinhedo nos terrenos da UEG, da biblioteca da UFG e o fundo do EFG. Não tinha nada, era um antigo horto só para produção de uva para Portugal. Né? A gente foi descobrir isso especificamente nos documentos antigos da biblioteca lá da cidade de Goiás. Né? Nesse sentido, perceba que eu já estou fazendo as andanças e falando um pouquinho dessas escrevivências e as envolvências com esses objetos. Então, o que a gente tem produzido em termos de textos, etc., está associado a córregos urbanos, né? a córregos não urbanos, aos processos erosivos marginais, né? E uma área que eu tenho me debruçado bastante é a questão da geodiversidade, né? E a geodiversidade, nós temos o patrimônio hidrológico, o patrimônio hídrico, na qual é contemplado a metodologia do hidrossítio, né, que foi discutido nos trabalhos do professor Francisco. E assim por diante. Mas tem todo um detalhamento. A gente não pode chegar assim: é um hidrossítio. Não é. Tem um detalhamento, tem uma normativa, né? Tem todo um detalhamento a ser visto com relação a isso. Nesse sentido todo, percebam que a água está sempre presente, percebam que o solo está sempre presente, percebam que o ambiente está sempre presente. Então tem uma conexão, seja na região metropolitana, no Alto Tietê, seja na capital de São Paulo,
né? Ali na região da Baixada do Mercado Municipal de São Paulo, no final da Avenida Senador Queiroz, seja exclusivamente, né, em Presidente Prudente, na Bacia do Santo Anastácio, seja em Pires do Rio, na Bacia do Corumbá, do Piracanjuba, né, ou seja em Anápolis, no Rio das Antas e no Ribeirão Extrema, que passa, que é o domínio da bacia, que está nos terrenos da Universidade Estadual de Goiás. E lá em Goiás, especificamente na bacia do Rio Vermelho e do Rio Uru, né? O Rio Vermelho voltado para a bacia do Araguaia. Então é todo um ambiente que você passa, você olha da janela do avião, do ônibus, do carro e dos transeuntes que estão lá. Então essas envolvências carecem, né, de mais refino, carecem de saber exatamente quem estão nesses ambientes e dar oportunidade, vez, voz e espaço para que essas pessoas que estão nesses ambientes todos, a qual eu fiz essas andanças, possam também estar aqui junto conosco. As lavadeiras de todos os rios do Brasil, tá? Os pequenos garimpeiros que precisavam de uma pepita por semana para se manter, para poder sobreviver. Lá na base aérea de Cumbica, em boa parte dos córregos que passavam por debaixo da Via Dutra e que ia em direção a São Miguel Paulista, ali na região específica do Parque Ecológico do Tietê, meu pai já foi garimpeiro ali em época que ele estava desempregado. Quando a construção civil caiu em queda, ele ia lá fazer uma faiscação lá naqueles córregos. De vez em quando encontrava alguma coisinha. Olha, garimpo em área urbana. Serra da Cantareira, local da minha vivência, nascente de boa parte dos rios que passam pela bacia hidrográfica do Baquirivu-Guaçu. Baquirivu-Guaçu, as nascentes estão em Arujá. Passam por Guarulhos, embaixo ali na lateral específica do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na década de 80, 1984, 85, etc. Passa por Cumbica. O aeroporto não era para ser ali, né, professor? Todo mundo sabia disso, que não era possível. Até os profissionais da base aérea falaram, não pode ter aeroporto aqui, Franco Montoro. Não pode. Porque para você instalar alguma coisa, a primeira coisa, você tem que conhecer geograficamente o espaço onde que você quer fazer a interferência. O que é a Cumbica? Nevoeiro baixo. Então não pode ter aeroporto. Por que o aeroporto de Cumbica fica mais fora da atividade? Por causa do nevoeiro, por causa da Serra da Cantareira, a Serra de Itaberaba e assim por diante. Ok? Essas andanças, já fechando a ideia, Fran, você está sinalizando ali, faz parte, né, do processo. É nesse sentido que a gente tem que estar verificando, porque são outras leituras. Eu poderia estar falando para você aqui de hidrogeologia, né, canais, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, né, a classificação de órgão e outras coisas, patrimônio hídrico, hidrossítios, está tudo certo. Mas aqui, como são leituras, eu falei, vou fazer uma leitura diferenciada. E para finalizar, aonde eu resido, que é Goiânia, aí eu vou apresentar para vocês um cantor regional chamado Pádua. Já ouviram falar, com certeza. Ele escreveu uma música chamada Córrego Botafogo. É o da Marginal Botafogo, aonde ele conta um pouco das suas envolvências, escrevivências e também o lado poético que ele empregou na música. Professora Márcia, por gentileza. Aí vamos escutar o Pádua, ele tem uma voz potente, tá bom? Aí encerro, muito obrigado, tá?